Olá, meus queridos, bom dia, tudo bem com vocês? Esse é o nosso vídeo número 1 sobre emoção e eu quero começar já esse vídeo falando um pouquinho sobre a própria história da emoção, né? Como é que as pessoas vão se configurando e configurando o próprio pensamento em relação à emoção. E antes que você faça qualquer tipo de comentário, a história da emoção ela é muito importante, sim, viu? Por que ela é tão importante? Porque vai mostrando como é que o pensamento vai sendo construído e a partir do momento que a gente entende as estruturas, fica muito mais fácil da gente fazer a condução. Então, para encurtar um pouco a conversa, eu digo a vocês que historicamente a emoção ela nunca foi uma coisa muito bem vista pelas pessoas, né? Você vai ver assim, lá dos mais antigos, você pega lá um Platão da vida, ele vai falar, vai usar a referência da emoção, vai falar sobre a paixão, por exemplo, e ele vai usar um radical grego para definir paixão, que é o radical pathos, que é o mesmo radical que a gente usa para patologia, para doença, né? Então, estar apaixonado é estar doente. Você pega alguns outros filósofos, até um pouco mais tardes, ali, Epicuro e Companhia Limitada, e os caras vão dizer o seguinte: eu prefiro morrer do que sentir um prazer, prefiro morrer do que estar sob o efeito da emoção. Então, desde a antiguidade, as pessoas sempre trataram a questão da emoção como algo ruim, como algo pesado, como algo que a gente deve realmente jogar fora e assim por diante. E as coisas elas acabaram, na verdade, se intensificando nesse sentido, porque se você for pegar aí Descartes, por exemplo, aí no século XVI, entrando no século XVII, Descartes é um dos pensadores aí dentro da filosofia que vai fazer uma divisão, né, da emoção e da razão, dizendo que são coisas que estão separadas e colocou a emoção numa espécie de desnível em relação à razão, dizendo, poxa, olha, além de elas estarem separadas, a razão e a razão é muito melhor, a emoção é uma droga, é porcaria, a gente tem que acabar com isso. E é claro, o pensamento, a partir desse processo aí de renascimento, iluminismo, passado pelas revoluções, né, industrial e científica e assim por diante, as pessoas vão incorporando essa ideia da emoção realmente como uma coisa ruim, como algo que deve ficar ao largo, que deve ficar ao léu ali, né? E inclusive um pensador famoso, um português que mora lá nos Estados Unidos hoje, o Antônio Damasio, um dos neurocientistas mais importantes da atualidade, ele escreve um livro justamente com esse título, que é o título O Erro de Descartes, para dizer Descartes está errado, né? Não é assim que a coisa acontece. Então, a ideia de emoção é uma ideia que sempre foi mantida mais ou menos ali à margem da sociedade. Basicamente, aí nos últimos 100, cento e poucos anos, é que a coisa da emoção começa a ter uma característica um pouco diferente. Apesar de nós termos grandes pensadores aí, como o Spinoza, que falou muito bem da emoção, o David Hume, que falou muito bem da emoção, né? Uma série de psicólogos que entraram nesse quesito da emoção, ela vai realmente ganhar força a partir do momento em que nós temos uma necessidade instalada, né? Socialmente as pessoas passam a olhar para a emoção de uma forma um pouco diferente, até por conta do trabalho mesmo, né? Os homens, por exemplo, nunca deram bola para a emoção, para as mulheres sempre foi um pouco mais fácil lidar com a emoção, talvez não o entendimento técnico, teórico, mas a lida mesmo, né? A coisa da afetividade, do abraço, da proximidade e assim por diante. Os homens não. Os homens só passaram a olhar para a emoção quando começaram a ser demitidos das empresas. Quando nas empresas não se tolerou mais essa coisa de um grosseirão, de uma pessoa mais bruta, sabe? Então os homens passaram a olhar um pouco mais para a emoção a partir disso. E é claro que uma questão que foi absurdamente importante para se trabalhar a questão da emoção é a questão das máquinas, né? Que nos permitem olhar para o cérebro, entender o cérebro, saber o que está acontecendo na cabeça da pessoa quando a pessoa está sentindo raiva, saber o que está acontecendo no coração da pessoa quando a pessoa está feliz, né? Você acha que só as emoções com cunho negativo que nos importam? Muito pelo contrário. As emoções consideradas positivas, boas e assim por diante, como alegria, felicidade e assim por diante, elas também são prejudiciais. E a gente precisa olhar para elas com carinho também. Ou você nunca comprou uma calça que você depois não usou mais?
Ou você nunca comprou alguma coisa só pelo impulso, pela alegria de agora eu posso comprar, agora eu tenho dinheiro e tal. Então, isso aí também faz a gente cometer erros, né? Então, esse primeiro vídeo, esse primeiro momento, é o momento em que eu quero falar um pouco sobre a questão da história da emoção, da importância da gente estudar a emoção e não apenas dizer eu te amo, eu estou feliz, eu estou com raiva e assim por diante, o que também é muito importante, né? Essa coisa da expressão da emoção, mas o entendimento propriamente dito. E por que disso? Por que entender é tão importante? Porque se eu não entendo, eu não sou capaz, por exemplo, de dominar a minha emoção. Porque a emoção é muito mais rápida do que a nossa capacidade de entendimento. E se eu não entendo o que está acontecendo comigo, eu não consigo ter sobre ela nenhum tipo de gerência. Né? Eu fico completamente escravo. Aí para frente a gente vai ter alguns momentos em que eu vou falar para vocês do sequestro emocional, vou falar para vocês dos estados de espírito, vou falar sobre como é que nós podemos regular o processo emocional, enfim, né? Mas eu nesse momento quero então falar um pouco sobre a história da emoção e eu quero definir emoção. Claro que existem muitos pensadores, muitas teorias e tudo mais, mas eu quero pegar aquele conceito que faz mais sentido para mim e é o conceito que eu aplico com os meus alunos, é o conceito que eu aplico aqui com os meus pacientes. O que é emoção? A palavra emoção, ela vem de um vocábulo movere, o vocábulo latino. E o que significa movere? Movimento. E a emoção são estados cognitivos, são estados mentais que nos colocam em movimento. Por exemplo, existe uma ciência que a gente também vai comentar mais adiante, que é a ciência que faz a leitura não verbal das pessoas, que está focada exatamente nisso. Entender como é que o cara está se movimentando. E a partir do momento em que eu entendo como estou me movimentando, naturalmente eu também consigo entender que emoção que está dentro das pessoas. Por isso, de uma forma bastante simples, emoção são estados mentais que nos colocam em movimento. Beleza? Tranquilo? Cumprimos aí os nossos dois objetivos, falar um pouquinho sobre a história da emoção e esse segundo vídeo, e ainda não é segundo vídeo, puxa, eu já estou louco de vontade de fazer o segundo vídeo. Ainda é o primeiro vídeo, né? Então, nesse momento, definir a ideia de emoção. Beleza, povo? Grande abraço a todos e até a próxima.